Nós estamos vendo essa árvore seca, pelada e cinzenta. O corpo todo cinzento, sem folhas. Essa planta, que é chamada de algaroba, que foi uma planta que foi trazida dos desertos da América do Norte e da América do Sul para servir de forrageira aqui para o gado. E o gado só comia dessa planta as vagens, que são saborosas. Inclusive o grão da algaroba é adocicado, apreciado pelo gado. Então a gente vê ela pelada aqui, tudo embaixo está verde, mostrando embaixo que tem chuva, teve água aqui, para que essas plantas nascessem, crescessem e até florasse, ou seja, se reproduzisse. E de repente a gente encontra uma árvore desse porte, praticamente seca. Aí é uma praga que chama-se gafanhotos, um inseto que come todas as folhas da algaroba. Então, se existiu o gafanhoto aqui antes, nessa área do Nordeste, antes das algarobas, e as algarobas chegaram aqui lá em meados do século XX, trazidas para servir de forrageira, e hoje a gente vê que a algaroba não bota mais nenhuma vagem. E suas folhas são tão miúdas que quando a planta libera as folhas por caducidade, cai no chão, não tem como o animal abocanhar essas folhas no chão, embora sejam nutritivas tanto quanto as vagens. Mas aqui no caso essa algaroba foi cortada várias vezes para tirar madeira para os currais, para os cercados. Ela está morrendo porque dá uma praga de gafanhoto, que é um inseto que se alimenta de suas folhas. E esse inseto certamente incluiu a algaroba em seu menu, mas antes não existia, quando não existia algaroba, o gafanhoto certamente tinha outras plantas, espécies de plantas, que ele incluía na sua alimentação. Porque o inseto não come toda a planta. A gente vê a borboleta aí e ela não se alimenta de planta, ela se alimenta da folha, da flor da planta, porque ela se alimenta do néctar. Se não tiver flor, não existe a borboleta, porque a borboleta gasta muita energia no voo e precisa de uma alimentação muito nutritiva, no caso o néctar, como acontece também com as abelhas. Então nós estamos vendo essa algaroba que está totalmente desprovida de folha e está morta, porque a folha processa a fotossíntese, e a fotossíntese é da fotossíntese que vem a clorofila verde, que é o sangue verde da planta, como a gente vê nessa outra algaroba aqui. Ela está mais diferente a cor, aqui está menos cinzenta, mas também está morrendo, certamente não porque foi atacada pelos gafanhotos, mas certamente porque o clima já não lhe oferece condições para que ela continue vigorosa, se reproduzindo. E como a gente disse, a algaroba foi trazida aqui para essa área do Brasil como forrageira para o gado, e hoje a algaroba não bota sequer uma vagem, não tem grãos e assim ela não se reproduz. Aí nós chegamos então vendo todas essas características, e nós aqui chegamos no que o nordestino chama de tapera, que é onde existia uma casa. Essas terras do Nordeste, que aqui é o Agreste, já foram terras muito úmidas e férteis. E o homem produzia muito algodão, lavoura de subsistência, por exemplo, feijão, milho, batata doce, e criava gado. Enquanto que a lavoura ele produzia a lavoura, cultivava na época das chuvas, quando tinha o solo úmido, o gado ele criava no verão.
ou durante o vento o tempo todo. Porque uma vaca, por exemplo, ela pode viver 10 anos e já começa a se reproduzir, a ter filhote com 180 dias de vida. Então isso aqui tudo era fazendas, onde o homem criava muito gado e tinha que ter os moradores para trabalhar na agricultura, no plantio e na apanha do algodão, na coleta. E também os vaqueiros para cuidar do gado. E aqui a gente está vendo um tanque onde o homem botava água, certamente, água que trazia dos açudes, para poder ter água em casa, para lavar a louça, lavar roupa. O tamanho do tanque mostra que é uma coisa muito miúda. E aqui nós estamos vendo o carneiro, que já nasceu onde foi a casa, e o facheiro. E lá na frente nós estamos vendo o gado que começa a saborear a vegetação que surgiu já há cerca de um mês, quando esse solo esteve úmido ou estava úmido suficiente para germinar sementes que fazem parte do pasto do gado, a ração do gado. A gente vê, tem 2, 4, 6, 8, 10 cabeças de gado numa terra que certamente não tem menos de 200 hectares de terra, a propriedade. A gente vê que mesmo assim, nascendo alguma planta aqui, já não é suficiente para você criar gado, porque essas plantas surgiram, não existiu aqui em janeiro de 2026, e só existe a partir do momento que teve chuva suficiente para a semente germinar e a planta crescer, e o solo permanecer úmido para que a planta pudesse crescer e se reproduzir. E isso aqui nós estamos falando de alimento do gado, no caso do gado, mas também qualquer outro animal herbívoro. Porque tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. E aqui tudo que a gente come não é só a gente, mas todo ser vivo do reino animal depende das plantas, não só por vários outros elementos, outros fatores, benefícios, mas também porque é alimento. Direto ou indiretamente alimenta de todo mundo. A gente está vendo aqui a borboleta se alimentando do néctar da flor. Tem a formiga que se alimenta da folha, mas não é bem da folha, porque ela leva a folha verde para o formigueiro para poder a folha fermentar e criar fungos, que é um micro-organismo que é o alimento da formiga. Então nós estamos caminhando aqui sobre a área onde existiu uma casa aqui, que fazia parte da casa dos moradores que trabalhavam na agricultura nessas fazendas, plantavam algodão, milho, e de tudo que colhia, metade era do dono da terra. E aí ele tinha direito a uma casa, não recebia um centavo sequer do fazendeiro, porque ia depender da produção da terra, do que a terra produzia. Hoje ninguém mais consegue sobreviver aqui, se manter vivo aqui, se mantendo da terra. Porque a agricultura é aquela agricultura que já veio desde o português, do descobrimento, onde o homem queima, arranca todas as plantas nativas, bota fogo e aí bota a semente, que dá a semente que ele quer. Muitas vezes são sementes que não fazem parte da área, que não são plantas nativas, e não vai ter o mesmo desenvolvimento que teria uma planta, por exemplo, como isso aqui que a gente está vendo aqui, que escolheu esse lugar para nascer e viver de acordo com os elementos da natureza, diferente da lavoura do homem, que quase sempre, como a gente mostrou no início do vídeo, no caso da algaroba, que o homem trouxe para servir de forrageira para o gado, e a planta hoje não se reproduz satisfatoriamente. E aí nós estamos vendo um umbuzeiro. O umbuzeiro sim é planta nativa daqui, portanto está muito bem adaptado. Ele é capaz de colher a água da chuva em suas raízes e armazenar essa água para se manter viva e enfolhada no verão. Então aqui é um formigueiro e certamente toda a água da chuva precipitada aqui vai ser drenada nesse terreno, alcançando onde a raiz do umbuzeiro a 10, 15 metros de profundidade aí, encontra água suficiente o tempo todo para
colher essa água por intermédio dessas raízes, armazenar nas raízes e assim repor essa água na necessidade do corpo da planta, do corpo do umbuzeiro produzindo umbu.